A incrível história de Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda em Michigan, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de uma família humilde, e desde pequeno mostrava curiosidade por máquinas e ferramentas. Ainda criança, desmontava relógios e equipamentos para entender como funcionavam, algo que já demonstrava seu talento natural para a engenharia. Mas a vida no campo não o satisfazia. Ele queria algo maior. Aos 16 anos, em 1879, Henry Ford tomou uma decisão corajosa, deixou a segurança da fazenda para buscar seus sonhos em Detroit, uma cidade que crescia rapidamente com a industrialização. Lá conseguiu um emprego como aprendiz de mecânico e começou a construir as bases para uma carreira revolucionária. A visão de um automóvel para todos. Ford logo percebeu que o futuro estava nos automóveis, que na época eram caros e inacessíveis para a maioria das pessoas. Em 1896, ele criou seu primeiro carro experimental chamado de quadriciclo. Era simples, pequeno e leve, mas sua verdadeira importância estava na ideia por trás dele. Henry Ford sonhava em fabricar automóveis que pudessem ser comprados por trabalhadores comuns, não apenas por pessoas ricas. No entanto, esse sonho parecia distante. Ford enfrentou várias dificuldades no início de sua trajetória. Ele tentou abrir duas empresas antes da Ford Motor Company, mas ambas fracassaram. Muitos investidores não acreditavam que seu modelo de produção em massa pudesse dar certo. O nascimento da Ford Motor Company. Em 1903, Henry Ford fundou a Ford Motor Company com o apoio de investidores que confiavam em sua visão. O verdadeiro sucesso veio em 1908 com o lançamento do modelo T, um carro robusto, barato e fácil de usar. Ele custava inicialmente $850, um preço muito mais acessível que os veículos de luxo da época. O grande diferencial do modelo T foi a introdução da linha de montagem em 1913. Esse sistema reduziu drasticamente o tempo de produção de um carro de 12 horas para apenas 2 horas e 30 minutos. Isso também diminuiu os custos, permitindo que o modelo T fosse vendido por apenas $300 alguns anos depois. Pela primeira vez, o carro deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Desafios e polêmicas. Apesar de sua genialidade, Henry Ford enfrentou críticas e desafios. Ele era conhecido por ser um líder rígido e exigente, muitas vezes impondo regras rigorosas para seus trabalhadores. Além disso, enfrentou concorrência crescente de outras empresas que começaram a inovar no mercado automobilístico. Ford também gerou controvérsias por suas visões pessoais e algumas decisões que tomava, mas sua contribuição para a indústria era inquestionável. Ele criou um modelo de trabalho e produção que transformou não apenas o setor automobilístico, mas toda a economia global. O impacto global de Henry Ford. Ford não apenas mudou a forma como os carros eram produzidos, mas também influenciou a maneira como as pessoas viviam. Ele foi responsável por popularizar o conceito de subúrbios, pois os automóveis permitiam que as pessoas morassem longe de seus locais de trabalho. Além disso, em 1914, ele introduziu o salário de $5 por dia para seus trabalhadores, o dobro do que a média da época. Essa decisão foi revolucionária. Além de atrair os melhores talentos para sua fábrica, ela garantiu que seus próprios funcionários pudessem comprar os carros que produziam. O legado de Henry Ford. Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947, mas seu impacto na sociedade e na economia mundial é imensurável. Ele transformou o automóvel em um item indispensável, moldando o estilo de vida moderno. A Ford Motor Company continua como uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, e o nome Henry Ford permanece como um símbolo de inovação, trabalho duro e visão. Sua história é uma prova de que sonhos ousados aliados à determinação podem mudar o mundo. Henry Ford colocou o mundo sobre rodas e deixou um legado que continuará inspirando gerações.